Olá! Nessa videoaula nós vamos falar de ensaios de compactação. Bom, na última aula eu expliquei o que era compactação, né? Dei uma breve introdução, né? Explicando algumas teorias a respeito da compactação. A compactação ela é um processo mecânico que vai, através de uma energia mecânica, retirar, né, o volume de ar desse solo, né, consequentemente reduzindo o volume desse solo. Também a gente vai ter um aumento da resistência desse solo, né, além do aumento da impermeabilidade desse solo, né, e a gente vai, eu mostrei para vocês o que isso traduz, né, na engenharia em si, né? Melhora no dimensionamento das rodovias, né? Pistas, né? Pavimentação, barragens. Essa compactação ela é muito importante, né? Até mesmo na compactação, né? Para valas, né? Onde a gente vai colocar as nossas sapatas, né? Fundações rasas. Então, vai melhorar a capacidade de carga desse solo, né? Através desse processo. Bom, então, nessa videoaula a gente vai explicar mais a fundo a respeito do ensaio em si. Bom, então, vamos lá. Bom, ensaio de compactação. Bom, esse ensaio, um dos ensaios, né, e é o mais famoso, é um ensaio formulado e idealizado por Ralph Proctor. Bom, eu falei na última videoaula que em 1983 ele introduziu a teoria da compactação, né, onde ele viu a relação entre o teor de umidade, a massa específica seca desse solo, a energia de compactação, né? E aí a gente viu também os outros fatores que afetam essa compactação, mas esses são importantes, né, até mesmo para a construção do gráfico de compactação. Então, além disso, né, para ele chegar nessa teoria, né, ele realizou esse ensaio de compactação, né, concretizando tudo aquilo que ele havia pensado. Bom, e aí, né, os americanos não perdem tempo, né, e nessa época, né, já era uma época de tensão, né, a AASHTO, né, essa sigla aí americana, normatizou esse ensaio e deu o nome ensaio Proctor. Bom, no Brasil vai demorar um pouquinho, mas a gente padronizou essa norma e ela está na NBR 7182, tá? Que foi reformulada em 2016 e está prestes a ser reformulada esse ano, né? Já tem algumas revisões. Bom, e também o DENER, né? O referente ao transporte, né? Ele também normatiza essa norma, né, que o DNER, né, Departamento Nacional de Estradas e de Rodagens, ele também vai trazer esse ensaio, né? A gente viu que a compactação ela é extremamente importante para a pavimentação. Então, não podia faltar, né, nesse caso, esse ensaio, né, padronizado. Bom, mas vamos lá então, vamos entender por que desse ensaio de compactação, tá? Esse ensaio Proctor, é um ensaio realizado em laboratório, tá? Bom, nós fazemos a compactação em campo, né? A gente fala compactação em campo, onde a gente compacta um aterro, né? Um solo, um determinado solo. Bom, e aí vem a questão, como eu vou saber se o solo está sendo compactado corretamente? Como que eu vou saber se esse solo está atingindo a umidade certa? Como que eu vou saber qual que é o número de passadas que eu tenho que passar ali nesse solo, né, com o meu rolo compactador, para eu ter uma boa compactação e chegar na massa específica aparente seca máxima? Como que eu vou
saber disso? Bom, isso era uma questão, uma dúvida que o Proctor, né, ele pensou também nisso, né, de como que a gente poderia simular isso. Então, o ensaio de compactação, ele vem justamente para controlar os resultados, né, durante o processo de compactação em campo. Então, ele vai vir para simular, né, esse solo no laboratório e estimar esses valores para a gente conseguir alcançá-los em campo. Então, a gente vai conseguir determinar em laboratório o número, qual a energia necessária para aplicar nesse solo para a gente conseguir o resultado esperado, né, que é a compactação, né, aumento das características, né, melhora das características desse solo. Né, e é justamente aqui, né, que eu coloquei esse meme, né, que o cara deve ter pensado, poxa, não deve dar, como que eu vou fazer essa compactação? Saio de laboratório, faço uma representação. Isso que é interessante, né, a gente consegue replicar as condições em laboratório para poder aplicar em campo, né? Então, qual que vai ser o objetivo desse ensaio de compactação? Controle da compactação em campo, principal. Segundo, construção da curva de compactação do solo. Com a construção da curva de compactação do solo, eu vou conseguir determinar o teor de umidade ótimo e a massa específica aparente seca máxima para uma determinada energia. Então, assim, eu consigo prever, né, qual é a quantidade de água que eu devo colocar, né, qual que é a energia que eu devo aplicar nesse aterro, nessas camadas de solo, tá? Então, esse é o objetivo principal do ensaio de compactação. Bom, então como que a gente vai realizar esse ensaio de Proctor? A gente vai utilizar um molde cilíndrico. Vamos pegar uma amostra de solo, tá? E essa amostra ela tem que estar úmida, tá? A gente tem que inserir uma determinada quantidade de água. Tem algum valor? Não, a gente vai no teste, tá? A gente coloca, umifica esse solo, coloca uma determinada camada. Depois a gente vem com martelo ou soquete, tá? Aquele mesmo conceito de soquete soquete manual que eu havia mostrado para vocês, é a mesma ideia, só que esse é específico para esse ensaio. Então, esse soquete ele é composto por esse tubo, tá? Tá em amarelo aqui. Internamente a gente tem uma haste e bem na base dele aqui a gente tem o martelo em si, que vai ter um determinado peso, tá? Que é ele que vai exercer a força, a energia sobre essa camada de solo. Então, a uma determinada altura, estipulada por norma, a gente vai lançar o nosso martelo. Então, a gente vai puxar a haste e vai soltar e aplicar a energia, né, de compactação. Vamos aplicar um golpe, tá? Então, a gente começa a contar os golpes que a gente vai aplicando nessa camada. E tem que ser golpes uniformes ao longo da superfície da camada. Eu não posso aplicar o golpe em um ponto só. Eu tenho que aplicar uniformemente sobre a superfície dessa camada, tá? Após fazer isso, eu vou colocar mais uma camada de solo, vou executar novamente a queda do martelo, vou golpear, né, essa camada e vou fazendo isso, tá? Até, né, preencher o meu molde, tá? Essas especificações têm em norma, né, a quantidade de golpes, a espessura da camada, tá? E aí, o que isso vai representar pra gente? Ó, eu vou fazer vou completar esse molde, faço ele com aquela quantidade de água que eu coloquei no início. Faço esse ensaio e no final desse ensaio eu tiro uma amostra de solo e determino o teor de umidade. Ok. Eu pego uma outra amostra de solo, coloco uma outra quantidade de água, né? O ideal é que se aumente a quantidade e realizo novamente esse procedimento, tá? E aí eu vou determinar aqueles pontos para eu traçar a minha curva e determinar o teor de umidade ótimo e a massa específica aparente seca máxima,
tá? Então, eu vou repetir esse procedimento, né, no mínimo aí, umas 5 vezes. Bom, o ensaio de Proctor, ele tem 3 tipos. Ele tem o normal, o intermediário e o modificado. Isso está explícito também na norma, na NBR 7182, tá? Então, o que a gente mais utiliza, né, é o ensaio normal, o modificado também é muito empregado, tá? Esses dois têm muito destaque. A gente vai falar mais especificamente nesse vídeo sobre o ensaio normal. Mas vamos falar dos 3 de modo geral. Bom, o volume do cilindro. No normal, a gente utiliza um cilindro menor, tá? No intermediário e no modificado, a gente usa um cilindro maior, tá? Que vai ter um volume aí de 2.085 centímetros cúbicos, tá? Enquanto o normal é 1.000 centímetros cúbicos, tá? O intermediário, se vocês forem consultar a norma, pode ser feito também para esse cilindro menor, mas é mais comum utilizar o maior, tá? Então, esse é o nosso cilindro, tá? Ou o nosso molde, aonde a gente vai executar esse ensaio de compactação. Bom, esse molde, ele é composto por um colarinho, tá? Que vai ajudar na hora da gente executar o ensaio, para a gente não ter perda excessiva de material, tá? E aí a gente conseguir também fazer a compactação, tá? Então, ele tem aqui essa base, a gente tem uma base, tá? Essa base é importante, né? Justamente para a gente executar, né, a compactação de forma regular nas camadas, tá? E a gente tem um colarinho que vai ser só um auxílio para fazer esse ensaio, tá? O fundo aqui dessa base, ela deve ser vazada, ela deve ter uma superfície que a gente consiga retirar, né? Até porque a gente vai precisar retirar esse molde do cilindro, né? O corpo de prova que a gente fizer aqui, tá? Isso eu vou explicar mais pra frente. Então, no ensaio de Proctor normal, a gente tem essas dimensões em média do cilindro. Por que eu tô falando em média? Porque a gente vai ver pra frente que a gente vai precisar fazer as medidas desse molde aí, tá? Por quê? Porque a gente sabe que há uma certa variação, né, do tamanho desse molde, tá? Bom, a gente também tem um molde maior, tá? Ele vai ser um pouquinho mais largo e um pouquinho mais alto, né, para chegar nesse volume de 2.085 centímetros cúbicos, tá? Bom, e a gente tem também, né, a massa do martelo ou soquete, que vai ser diferenciada para esses tipos de ensaio. No normal, a gente vai usar um martelo um pouco mais leve, de 2,5 kg. E no intermediário e no modificado, a gente vai usar uma massa de martelo um pouco mais superior, 4,536 kg. A altura do martelo também vai variar, tá? Se eu estou usando um martelo um pouco mais leve, eu vou usar uma altura de queda um pouco menor. Então, no caso do ensaio Proctor normal, 305 milímetros e para o intermediário modificado, 457 milímetros. Esqueci de colocar a unidade aqui, mas essa unidade está em milímetros, tá? Então, aqui nós temos os 2 tipos de martelos ou soquete, tá? Então, perceba que a gente tem alturas diferentes, justamente porque a gente tem alturas de quedas diferentes, tá? A gente pode puxar até o final, a ideia é puxar até o final o soquete e soltar, tá? Ele já vai ter o sistema ali travando, aqui a gente já percebe os parafusos, para ele chegar no ponto de queda dele e a gente soltar. Então, aqui tá, né, o esqueminha desse soquete, né, a altura de queda. Então, o martelo ele vai até ponto de altura e a gente solta, né, para aplicar a energia, tá? É a mesma coisa para o soquete maior, ok? E aí, né, o que diferencia também esses ensaios, né? A gente viu que o intermediário está muito similar ao modificado, mas aí vem a diferença, que são o número de golpes por camadas, né? No intermediário são 26 golpes, enquanto no modificado são 55, tá? O número de camadas também são diferentes, nesse caso do normal e do modificado, e intermediário também.
No normal são 3 camadas que a gente vai realizar, enquanto no intermediário são camadas menores, são maiores, são 5 camadas, tá? E nós temos aqui, para o ensaio normal, a gente deve executar 26 golpes por camada, tá? Então aqui, né, a gente tem mostrando justamente isso, né? A gente coloca, né, as camadas, não tem uma especificação de altura correta, né, para um valor, né, de espessura de camada, né? O que a gente deve fazer é tentar colocar o volume, nesse caso aqui para o Procto normal, 1/3 do volume, né, do molde. E aí sim a gente consegue executar 3 camadas de solo, tá? A gente tem que tentar deixar essas camadas o mais uniforme possível, tá? Não deixar uma camada menor que a outra, tentar uniformizar essas camadas, tá? Então no outro a gente tem mais camadas, nós temos 5 camadas, né? A gente tem também um molde um pouco maior, tá? Bom, então agora a gente vai ver os procedimentos para o ensaio de Procto normal, tá? Esses procedimentos vão ser similares aos procedimentos do modificado, tá? A única diferença vai ser o número de camadas que a gente vai colocar, né? E o número de golpes. Mas a ideia é a mesma, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é a coleta da amostra. Então a gente vai em campo, né, no aterro em que a gente quer realizar a compactação e retirar uma amostra desse solo. Então a gente vai lá em campo e faz a retirada da amostra deformada, tá? Eu não me importo como ele está em campo, eu apenas retiro esse solo e coloco num saco plástico, tá? Bom, no laboratório, eu pego essa amostra e despejo numa bandeja, tá? Onde ele deve secar em temperatura ambiente, tá? Até atingir uma umidade higroscópica, tá? Então, o que a gente faz? A gente tira essa amostra do saco, espalha na bandeja e deixa ele em temperatura ambiente por 24 horas, tá? Mas o que seria isso? Umidade higroscópica? Que isso, velho? Então, umidade higroscópica é a umidade em que o solo consegue absorver, né? A umidade máxima que ele consegue absorver, desculpa, do ambiente, tá? Então, quando ele chega nesse ponto aí, ele não consegue mais absorver nenhuma umidade, tá? Então, é isso, seria atingir essa umidade higroscópica. Bom, terceiro passo. Então, depois daquelas 24 horas secando, a gente vai destorrar, né, o solo e passar na peneira de número 4. O que seria esse destorramento, né? Seria tirar esses torrões que vêm junto com o solo, né? Aqui eles estão utilizando martelos. A gente pode usar a mão para fazer esse destorramento, mas o ideal é que se utilize algum meio, né, algum instrumento para fazer esse destorramento, tá? E depois a gente passa ele numa peneira, tá, de número 4, né, para reter aí grãos maiores, né, ou que não seja característico desse solo, tá? Em seguida, o que a gente faz? No quarto passo, a gente vai adicionar água na amostra do solo de forma graduativa, tá? A gente vai lançando a água uniformemente nesse solo, tá? E depois a gente vai revolvê-lo, né? Ou fazer a mistura desse solo continuamente até verificar certa consistência, ou seja, né, quando ele estiver todo consistente, misturado com aquela água, tá? Então a gente tem que olhar também, ficar atento com relação à homogeneização, se o solo está todo por igual, está todo homogeneizado, tá? Não pode deixar uma parte seca e outra. Então a gente vai fazendo essa mistura até chegar nesse ponto, tá? Quantidade de água, como eu havia dito, a gente começa com uma certa quantidade de água e depois vai aumentando. Então, a gente começa com uma quantidade X agora e depois desse ensaio, desse procedimento, né, quando a gente for fazer outra amostra, a gente aumenta essa quantidade de água, tá? Quinto, a gente vai fazer, vai executar as medidas
nesse cilindro, tá? Pode haver uma variação muito pequena, tá? Mas é interessante se fazer essas medidas, tá? Aferir. Então, a gente vai fazer as medidas desse molde, né? Utilizando o paquímetro, né? Tira a espessura, a altura e tal, né? Para depois fazer o cálculo desse volume, tá? A gente tem que anotar esses valores. Depois a gente fixa, né? Os componentes, né, do molde, tá? Então, a gente percebe que tem duas partes, né? Eu disse que tinha essa parte aqui, né, que ela é móvel, isso aqui só para auxiliar na hora de compactar. Então, a gente faz a montagem, fixa ele também na base. Normalmente, a gente não encontra esses corpos de prova todos montadinhos bonitinhos, então a gente tem que montar a base, né, encaixar essa estrutura aqui na base, tá? Lembrar que aqui no fundo, aqui, tá? Aqui não tá mostrando, mas no fundo ele tem uma base móvel, então isso tudo tem que se atentar, né, fixar, verificar se tá bem fixo, né, para não haver escapamento, né, enfim, e colocar essa parte, né, de cima, superior, tá? E prender, né, com essas borboletas aqui, tá? Bom, com o auxílio de uma colher de solo, aqui nessa imagem não foi utilizada essa colher, mas o ideal é que se utilize, tá? A gente adiciona a amostra do solo para preencher cerca de 1/3 do volume desse cilindro, tá? Então, a gente coloca aí 1/3, né? Preenche 1/3 do volume do cilindro, tá? Em seguida, nós com o soquete, nós vamos distribuir 26 golpes uniformemente na superfície dessa camada, tá? A gente vai pegar o soquete, vai colocar, posicionar, deixar ele o mais reto possível, lançar ele até a altura, tá? De queda de 305 milímetros e soltar. E fazer, né, o golpe. Vai contando o número de golpes, tá? Tem que ser 26. E a gente faz isso ao longo, uniformemente, toda a camada desse solo, tá? Lembrando que a gente vai ter que executar esse mesmo processo para as outras camadas, tá? Bom, mas antes de executar colocar essa camada, tá? Entre as camadas, a gente deve fazer a escarificação da superfície do solo. O que é isso? A gente vai pegar uma espátula e vai fazer ranhuras no topo da superfície da camada, tá? A gente faz ranhuras para que o solo, para essa camada, tenha uma aderência com a outra que vai vir por cima, tá? Então, a gente faz essas ranhuras para garantir essa aderência, tá? Então, antes de colocar a outra camada de solo, fazer essa escarificação. O próximo passo, né? A gente vai jogar a outra camada, fazer a compactação, fazer a escarificação, compactar novamente. Aí, completou as 3 camadas. Depois disso, a gente vai retirar a parte superior desse molde, tá? Aqui ele está utilizando a espátula, tá? Para retirar algum solo que tiver aderido aqui nessa parte, tá? E também para não danificar o corpo de prova, que está na parte inferior, né? Dessa cabeça, desse cabeçote aqui do cilindro, tá? A gente vai fazer a retirada com muito cuidado, tá? Porque a gente, né, não quer danificar essa parte que tá embaixo aqui, tá? Então, tem que retirar com muito cuidado, tá? Desparafusa e retira essa parte. Em seguida, depois de retirar essa cabeça aqui, nós vamos, com auxílio da régua bisalada, a gente nivela a superfície, tá, do corpo de prova com a face do cilindro, tá? Então, com essa régua aqui, a gente passa na superfície para igualar com essa parte aqui, né, do cilindro, tá?
do molde. Então, a gente vai passando, tá? E fazendo a unificação dessa superfície, tá? Uniformização. Então, a gente vai ficar com essa superfície aqui, bem bacaninha, né? Então, perceba que há uma retirada, né, considerável de solo, né? Mas é esse o procedimento. Se a gente fizesse aqui, ia ficar muito ruim para chegar nessa superfície. Por isso, utiliza essa cabeça, tá? Então, depois de feito isso, a gente pega o molde, mais o solo que está aqui e pesa. Um detalhe, antes de começar o ensaio, que eu não havia dito no início, a gente tem que pegar esse molde e pesar na balança com ele vazio, todo montado. Pegar e pesar, tá? Por quê? Porque aí a gente vai tirar a tara dele. Isso vai nos ajudar, né, que eu vou explicar mais à frente, a determinar a massa desse solo, tá? E determinar, consequentemente, a massa específica do solo, tá? Então, depois de feito, né, pesado e anotado o valor, a gente retira o corpo de prova do cilindro, tá? Como que a gente faz isso? Existe um extrator de amostras, por isso que eu disse que a parte inferior aqui desse corpo de prova, desse molde, ele é móvel justamente porque a gente vai extrair esse corpo de prova cilíndrico. Então, a gente tem um extrator, tá? Que é esse daqui, né? Todo esse equipamento, né? Tem uma mesa aqui, embaixo tem um macaco, tá? Então, no macaco aqui, né? A gente posiciona o corpo de prova aqui, a base dele aqui, tá? E aí, a gente vai pressionando a alavanca do macaco, que vai subindo apenas o corpo de prova. Aqui fica travado, né? Justamente, né, nessa parte aqui, né? Desse anel aqui, fica travado nessa bandeja superior. E aí, apenas o corpo de prova de solo cilíndrico que sai daqui. E com isso, né? A gente pega essa amostra e aí a gente faz uma coisa que você fica assim, poxa, fiz todo esse trabalho para isso. A gente pega esse corpo de prova que a gente extraiu e reparte em 3 partes. A gente corta esse corpo de prova. Isso mesmo, corta em 3 partes, tá? E aí, na parte central, tá? A gente retira uma certa quantidade de solo para determinar o teor de umidade. Então, a gente pega aquelas cápsulazinhas, né? Essa cápsula de alumínio aqui, faz a tara, tá? A gente faz todo aquele procedimento para determinar teor de umidade. Pesa a cápsula, depois pega essa cápsula, coloca esse solo, né? Essa amostra de solo aqui que a gente retirou aqui, tá? Desse molde, coloca nessa cápsula, pesa essa cápsula com o solo e depois leva para a estufa e deixa secar. E aí, depois de seco na estufa, a gente pesa de novo, tá? Isso tudo deve ser anotado, tá? A gente precisa determinar o teor de umidade. Isso vai ser importante para a gente poder traçar a nossa curva de compactação. Bom, o próximo passo é executar, né, novamente todo esse procedimento, né? Para a mesma amostra de solo, só que agora a gente vai aumentar a quantidade de água. A gente deve fazer isso pelo menos umas 5 vezes, tá? Então, o que a gente deve anotar na prancheta? A gente deve anotar as dimensões do cilindro, a tara do cilindro, do molde, né, do cilindro, a massa do conjunto solo compactado mais cilindro, a tara da cápsula, né, a cápsulazinha, a massa do conjunto, cápsula mais amostra do solo, antes e depois da estufa. E aí, tá? Uma coisa que eu tenho que ressaltar é que quando a gente tiver curva de compactação, quando a gente for construir a curva de compactação, de saturação, a gente deve determinar, antes, né, de executar todo esse procedimento, a massa específica das partículas sólidas desse solo, tá? Para determinar o ρS. Porque sem ele a gente não consegue determinar a saturação desse solo, tá? Então, para que a gente determina as dimensões do cilindro? Para determinar o volume, tá? E esse volume vai nos ajudar a determinar
a massa específica do solo, tá? Juntamente com esse ponto aqui, que é a tara e a massa do conjunto solo compactado mais cilíndrico. Com o volume mais essa massa, a gente consegue determinar a massa específica do solo. A tara da cápsula e o conjunto cápsula mais amostra, a gente vai conseguir determinar o teor de umidade, tá? Então, vamos lá. Vamos agora para a análise desse ensaio. A gente executou todo o procedimento, agora a gente vai para a análise. Depois de anotado tudo isso, depois de feito todo esse procedimento, o que a gente vai determinar primeiro é a massa específica do solo, o Rho. O Rho, né, vamos relembrar aí, é a massa do solo, tá? É a massa do solo toda, tá? Dividido pelo volume todo do conjunto. Então, a massa do solo úmido, né, do corpo de prova, vai ser a massa do corpo, a massa do molde mais a massa do solo compactado, menos a tara do molde cilíndrico, tá? Então, a gente vai ter a tara do molde cilíndrico e também a massa conjunto molde mais solo compactado. Então, lembra lá no finalzinho que a gente pesou o conjunto todo, o molde mais o solo? Vai nos ajudar a determinar essa massa aí. E aí, o volume do molde, que a gente também fez a aferição, né? A gente vai calcular através dessa forma, né, de um cilíndrico, tá? O volume de um cilíndrico, né? Πd ao quadrado dividido por 4 vezes a altura desse molde, tá? Que é H. Bom, a gente faz essa conta, determina a massa específica do solo. O teor de umidade vai ser a massa de água dividido pela massa de partículas sólidas. Como que a gente vai determinar a massa de água? A massa de água vai ser a massa da cápsula mais solo antes da estufa, tá? Então, é o solo úmido, menos o conjunto massa da cápsula mais solo seco, que é aquela massa que a gente aferiu depois da estufa. Isso aí vai nos dar a massa de água. A massa de partículas sólidas vai ser a massa do conjunto cápsula mais solo seco, depois da estufa, menos a tara da cápsula. Isso aí, por isso que essas informações, né, da massa do conjunto antes e depois da estufa é importante, e a tara do equipamento, do recipiente também é importante por esse fator. Bom, e aí, com essa relação, a gente determina o teor de umidade. Perfeito. Então, deixa eu apresentar tudo aqui. A gente vai determinar os demais componentes, que seria a massa específica aparente seca, o ρD, que é o que a gente quer, tá? Então, o ρD vai ser o Rho dividido por 1 mais o teor de umidade. Peraí, professora, estou determinando um valor só, um ρD. Bom, eu falei que a gente vai executar isso aqui 5 vezes. Então, a gente vai fazer esse cálculo 5 vezes, tá? Então, a gente vai ter 5 pontos. A gente vai ter 5 teor de umidade e 5 ρD. Lembrando, o ideal é que se utilize o Excel, que facilita essas contas. Mas pode ser feito à mão. Isso não impede ninguém, tá? Índice de vazios a gente também pode calcular, tá? O índice de vazio vai ser a massa específica das partículas sólidas, né? O ρS, foi isso que eu disse para vocês, né? O índice de vazios ele vai interferir na saturação, tá? Dividido por ρD menos 1. E aí a gente vai ter o índice de vazio para aquele ponto, tá? A saturação máxima, tá? A gente pode obter através dessa relação, onde a gente tem um teor de umidade vezes o ρS dividido pelo E vezes o ρW, tá? Lembrando que o ρW é referente à massa específica da água, tá? Então, esse valor já é fixo, a gente não precisa calcular, é só consultar uma tabelinha que a gente já tem esse valor. Para a curva de saturação, a gente utiliza essa equação aqui, tá? ρS vezes S vezes ρW dividido por S vezes ρW mais W vezes ρS. Essa equação a gente consegue traçar a curva de saturação, tá? O Rho dele vai ficar em função de S aqui, tá bom? Então, aí a gente já traça os pontos e a curva desse gráfico, tá? Então, esse é o nosso ensaio Procton,
o nosso ensaio de compactação, tá? Então, até mais!